Irregularidades na gestão pública dos transportes vão ser investigados na Alerj por uma comissão parlamentar de inquérito. O vice-presidente da CPI, deputado Gilberto Palmares, é o convidado do Alerj Entrevista de hoje para explicar como será feito esse trabalho. Nós também vamos falar sobre as leis já aprovadas pelo deputado que beneficiam a população nesse setor. Deputado, muito obrigada pela sua participação no Alerj Entrevista. Vamos começar falando sobre essa nova CPI aqui na Alerj, né, que vai investigar a situação dos transportes. Existem denúncias em vários setores. Um setor de peso, por exemplo, é o setor do transporte intermunicipal, né, rodoviário principalmente, a ligação com a FETranspor. Queria saber do senhor como é que vai ser a linha de investigação dessa CPI, que objetivos ela pretende alcançar? A CPI, que é uma CPI importante, como toda CPI aqui na casa, e é bom que seja assim, ela é plural. Quer dizer, ela tem representação dos vários partidos, cada membro com a sua especificidade, com o seu estilo específico. Então, tem algumas questões que são gerais. É óbvio, foi aprovado agora o cronograma de realização de audiências públicas e de oitivas, né? Então, é óbvio que alguns atores importantes necessariamente serão ouvidos. Prendendo o DETRO, que é a instituição que supostamente controla o transporte intermunicipal de ônibus. Eu acho que o presidente da FETranspor, não houve adesão ainda, mas eu estou entre aqueles que acho que é fundamental que ele seja ouvido. Boa parte das irregularidades, das denúncias, apontam na direção da FETranspor. E eu acho que uma série de estudos, a CPI já pediu uma série de documentações que estão sendo analisadas. E eu acho que a CPI deve alcançar, do ponto de vista da discussão, não apenas as empresas, mas os órgãos que têm responsabilidade de fiscalizar. Por exemplo, a AGETRANSP. Você tem dois órgãos de fiscalização no Estado. O DETRO, que se debruça sobre a questão dos ônibus, e a AGETRANSP, que é trem, barcas, metrô e os pedágios, inclusive o pedágio da Via Lagos. E tem uma coisa, por exemplo, que a gente quer cobrar que seja debatido. A agência já existe há cerca de 20 anos. Até hoje ela nunca realizou um único concurso público para contratar fiscais. Como é que você faz fiscalização se você não contratou fiscais? E fiscais, como o senhor está falando, né, se forem escolhidos através do concurso público, são fiscais com capacitação, né, técnica para fazer isso. O pessoal que trabalha na fiscalização é um pessoal até gabaritado, que quem exerce hoje o trabalho de fiscalização tem um convênio de cooperação técnica da AGETRANSP com o governo do Estado, e os trabalhadores da antiga Rio Trilhos, do metrô, engenheiros, técnicos, fazem a fiscalização do metrô e das barcas. E os trabalhadores de uma outra empresa antiga também do Estado, chamada Central Logística, fazem a fiscalização da ferrovia. Felizmente existem os trabalhadores, mas não é só um precária, porque eu nunca vi na vida fiscal que não fiscaliza. Ele vai lá, percebe a irregularidade, ele não pode nem notificar a empresa. Ele tem que jogar a informação para dentro da AGETRANSP e essa questão some lá no meio do caminho. Aliás, uma das coisas que a gente pediu à AGETRANSP é que ela informe a CPI a relação de todos os acidentes que ocorreram no trem e no metrô nos últimos anos, principalmente aqueles acidentes que causaram morte. Essa coisa não é tornada pública, a população não acompanha, mas nós já tivemos apontado aqui vários casos de acidentes, não apenas no trem, como no metrô, e a CPI vai querer apurar essa questão. A AGETRANSP também tem a atribuição, né, quando é necessário, como no caso desses acidentes, de multar essas concessionárias, a própria concessionária que administra as barcas, né? Já aconteceu também acidentes com os passageiros e a população questiona, né, sobre a transparência em relação a essas multas, o valor que é cobrado, se elas efetivamente estão sendo pagas, né, todas essas informações. Não, eu acho que, infelizmente, um dos problemas graves do transporte do Rio de Janeiro é que as autoridades que deviam fiscalizar, que deviam acompanhar, que deviam planejar, são super carinhosas, permissivas, benevolentes com os barões dos transportes, com os donos das empresas e absolutamente distantes da população. Isso quer ver um absurdo? É bom que quem está assistindo a TV Alerj aqui saiba. A Constituição do Estado do Rio de Janeiro é de 1989. Está caminhando para daqui a um ano fazer 30 anos.
Até hoje está na Constituição um artigo das disposições transitórias que diz que o Vale Transporte, que é um benefício trabalhista, ele necessariamente é emitido e comercializado pelas empresas de transporte. Então, é um privilégio, é um monopólio indevido. E há muitos anos a gente briga e não consegue mudar. Agora eu apresentei uma proposta de emenda à Constituição propondo a abolição desse privilégio, e eu espero que com o trabalho da CPI, finalmente, a gente retire da Constituição esse privilégio absurdo. Eu não sei se a CPI tem a previsão também de se debruçar sobre esse tema, mas a própria Comissão de Transportes tem discutido, por exemplo, a questão dos créditos do Rio Card, que a Alerj já aprovou que esses créditos deveriam retornar para investimentos no próprio bilhete único, e ainda assim, mesmo com a lei aprovada, isso gera uma discussão e as empresas ainda não fizeram esse repasse que atualmente está em torno de 90 milhões de reais. Né? Os barões de transporte, historicamente, têm um peso tão grande, têm um nível de articulação tão grande, eu não vou fazer aqui nenhuma acusação leviana, mas que eles acabam tendo um espaço maior do que deveriam ter, não apenas nos espaços legislativos, mas no próprio judiciário. Eles têm uma margem de atrasar. Essa questão é verdade, que você falou. Foi aprovada aqui na Assembleia uma lei que mudava esse quadro. O governador, infelizmente, vetou. A Casa derrubou o veto já tem um ano, mas eles agora adotam uma série de chincanas jurídicas para adiar. Esse dinheiro não pertence à empresa. Esse dinheiro tem que retornar em benefício do... Se eu comprei um determinado cartão, recebi como vale transporte, e uma parte desse crédito não foi utilizado, esse dinheiro ou é meu, ou ele tem que reverter para um fundo que retorne em benefício do usuário, não para qualquer empresa, entendeu? E essa é a questão que foi corrigida aqui do ponto de vista legal, mas que na prática ainda não funcionou. Deputado, em relação a essa ligação da gestão pública com a FETranspor, que denúncias a comissão pretende investigar? Qual deve ser a linha desse trabalho? Não, eu estou defendendo dentro da CPI uma coisa que aparentemente é mais simples, mas que ajuda a chegar até aí. Né? Eu acabei de dizer que você tem, quase 30 anos depois, um privilégio na Constituição. Por que isso não foi mudado ao longo do tempo? Era responsabilidade nossa alterar. Então, eu acho que o fato dessa questão não ter sido enfrentada, os barões de transporte terem conseguido uma articulação para manter isso, porque está na disposição transitória. O próprio termo de disposição transitória implica que, pouco tempo depois, tem que ser alterado. Então, eu defendo que você, por exemplo, levantando, inclusive, projetos de lei aqui na casa, que estão tramitando há muitos anos, e que não chegam ao plenário para ser votado, parece uma coisa pequena, mas só isso já vai significar um benefício grande à população. Eu vou te dar um exemplo. Tem um projeto aqui na casa de 2013, projeto 2480 de 2013. Ele diz uma coisa simples, mas que é super importante para a população. Você, eu, acho que você usa a barca, você tem um cartão da bilhetagem eletrônica. Esse mesmo cartão você usa na barca, no trem, no metrô, no ônibus intermunicipal, Salto e Niterói, no ônibus municipal. Agora, por que um cego tem que ter 3 cartões? Eu não sei se você sabe disso. Não sabia. Então, um cego, a FETranspor e o governo exigem que ele tem que ter 3 cartões. Um só para o trem, um só para o metrô e outro para ônibus e barca. É óbvio que isso é uma perversidade. Isso com as pessoas com deficiência, isso com os idosos, isso com os estudantes, todos aqueles que têm gratuidade. É evidente que isso é uma... Todos que têm gratuidade, tem um para cada tipo de transporte. Isso é óbvio que é uma manobra para dificultar. Imagine um cego ter que ir 3 vezes a empresa para tirar o cartão. É óbvio que ele desiste. Agora, você imagine a perversidade que é um cego, o cara vem da barca, aí passou um cartão, salta aqui, ele vai pegar o metrô, ele tem que procurar ali, que é outro cartão diferente. E tem uma lei tramitando aqui na casa há 5 anos. Então, eu acho que a CPI deve ajudar, dentro da própria casa, a fazer o levantamento desses projetos e fazer com que eles cheguem a plenário e essa coisa seja corrigida. Então, uma das linhas de trabalho que eu particularmente defendo é levantar todos os projetos de lei que estão tramitando na casa e fazer com que eles sejam objeto de debate nas comissões e sejam levados a plenário. No meu entendimento, vários desses projetos, se transformarem em lei,
não vão transformar a vida da população do Rio de Janeiro no transporte uma maravilha, mas vai melhorar de forma significativa. A outra questão é entrar fundo. Eu acabei de dizer ainda há pouco, eu acho que a gente tem que chamar todos os principais atores com responsabilidade nos vários segmentos do transporte do Rio de Janeiro, para eles que venham aqui falar. E eu aproveito para chamar a atenção da população o seguinte: é preciso que ajude a CPI, inclusive com denúncias, com informações, e é preciso, a gente está numa luta enorme, para que algumas decisões não sejam tomadas antes que a CPI conclua seus trabalhos. Eu vou te dar um exemplo. O preço das passagens de ônibus. Está em curso uma medida aí do DETRO, do governo, para mudar o sistema de aumento das passagens de ônibus intermunicipal. Antes era o IPCA. Agora eles estão inventando uma miscelânea de insumos. Só para dar um exemplo concreto... muda a metodologia de cálculo. A metodologia, né? Pelo IPCA seria menos de 3%. Se já tivesse em vigor o que eles queriam, seria 6,89%. Quase 7%. E o que é pior, aí é que a CPI tem que ir fundo. Parte dessas informações para supostamente calcular a variação das passagens, ninguém tem. Só tem as empresas. É achar que os barões do transporte têm um nível de isenção tão grande que vão ser transparentes. Como é que você pode, uma coisa importante, que é o sistema de reajuste, se basear em informação que o poder público não tem e que as empresas é que vão dar? Essa é uma luta que a gente tem que travar. Essa forma de cálculo deveria ser estabelecida pelo poder público, né, e não pelas próprias empresas. Você tem alguns indicadores de inflação, como o IGPM. Por que você tem vários indicadores de inflação diferenciados? Para serem usados de acordo com a realidade. Você tem um indicador de inflação que é para famílias até 3 salários mínimos, que tem um padrão de consumo, outras para famílias com a renda maior. O IGPM sempre foi dito que é um indicador normalmente focado, construído para servir como referência para o reajuste de tarifas públicas, entre elas a de transporte. A gente também está na expectativa do reajuste para o próprio bilhete único, né, que já é esperado esse reajuste também. A tarifa das barcas também já está também com esse reajuste deixa eu te falar aprovado, um negócio, com sinceridade. E a população está pagando a conta. Mas deixa eu te falar um negócio, eu não defendo nenhum comportamento afrontoso de guerra, mas você tem que lutar pelos seus interesses. Eu acho que nós aqui no Rio de Janeiro somos extremamente pacíficos. Houve um aumento brutal nas passagens, que eu não sei, nem quero saber o teu salário. Mas até o ano passado, todo e qualquer trabalhador se cadastrava, tinha direito ao bilhete único. Agora, quem ganha mais do que R$ 3.200 passou a não ter direito a bilhete único. Imagine alguém que mora em Maricá e trabalha no Rio de Janeiro e pegue 2 transportes. Alguém que mora em Alcântara, São Gonçalo e perdeu o bilhete único. Sabe quanto ele teve de aumento no custo das passagens dele? Mais do que 200%. Imagine uma professora, um pequeno gerente que ganha R$ 3.500, de repente pulou, eu fiz as contas, para gastar, se ele mora em Alcântara, R$ 450 por mês de passagem. Isso é admissível? E mesmo o pessoal que permaneceu, que é até 3.200, eles tiveram um aumento brutal. Só olhar que o bilhete único era R$ 6,50 até um ano e meio atrás, e agora pulou para 8, eles querem montar para 8,55, é um aumento de mais de 30%. E com essa estagnação econômica, as famílias têm dificuldades, né, de lidar com todos esses aumentos, né? Porque aí não é só na questão do transporte público, mas é no dia a dia de todo mundo, né, deputado? É verdade. Isso aí é comprovado. Em período de crise econômica, o número de passageiros cai. As pessoas se movimentam menos exatamente porque não tem dinheiro para pagar a passagem. Então, exatamente em período de crise como a gente vive, é que você tem que ser muito mais criterioso e transparente. Então, é absurdo que um Estado como o nosso, que arrecada 4 bilhões e 100 milhões de reais, como arrecadou ano passado, de fundo de combate à pobreza, e o fundo de combate à pobreza, ele é, em grande parte, para subsidiar o transporte para as pessoas, ele exista, a população, inclusive pobre, pague, e você tenha esse caos no transporte, esse preço absurdo que é cobrado. Deputado, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já falando mais sobre os transportes no Rio de Janeiro. É só um minutinho, não sai daí.